Fala, galerinha. E aí, tudo bem? Então, essa semana, nessa videoaula, eu resolvi trazer alguns aspectos que levaram à escravidão na América. Então, de maneira geral, a gente fala na forma como portugueses e espanhóis, pensando, claro, no contexto do mercantilismo, do expansionismo, procuraram trazer mão de obra, principalmente a negra africana, em substituição à mão de obra indígena. Claro que existe uma série de circunstâncias e um contexto que eu vou deixar bem claro aqui, para nós trabalharmos esse lado da questão da escravidão na América de maneira geral. E é claro, a gente não pode deixar de pensar também na escravidão indígena. Bom, falar na escravidão aqui é importante pensar que é um tema muito importante para a formação da nossa sociedade, né? Lembrar que a escravidão, principalmente a escravidão negra, ela está inserida em um contexto da modernidade, né? Inserido no contexto mercantilista europeu a partir do século XVI, né? Nas questões relacionadas aos estados absolutistas, Portugal, Espanha, né, a França, a Inglaterra. Então é importante pensar porque se a gente fala de escravidão, na antiguidade nós também tínhamos esse mecanismo. Os gregos, os romanos, claro, em um sentido não pensando, por exemplo, como espanhóis e portugueses, em que, com o passar do tempo, eles vão ver que, principalmente, a escravidão negra ela vai ter uma alta lucratividade. Então, é importante a gente pensar nesse sentido. Portugueses e espanhóis, no seu anseio colonialista, no seu anseio expansionista, vão construir monopólios na América, né? E aí vamos pensar, então, no caso do Brasil, a empresa açucareira que vai constituir, né, esse projeto a partir de 1530, especificamente no Brasil, né, no Nordeste, e no caso da América Espanhola, na questão dos minérios, na questão da exploração do ouro, da prata. No contexto da América do Norte, né, a gente pensa na relação, a princípio, com os índios, mas que vai levar depois à fuga e o direcionamento indígena para o oeste dos Estados Unidos. Mas, enfim, o que é que nós temos que pensar aqui? Né, coloquei as principais rotas de escravos, e aí é óbvio, vamos pensar no contexto aqui do contorno e do périplo africano, as feitorias que vão estabelecer locais de comércio, de escravos, de produtos, de bens que vão ser trazidos, é óbvio, para as Américas de maneira geral. Lembrar que no caso da escravidão negra, ela vai prevalecer principalmente aqui no Brasil, no Nordeste. Isso eu já tinha acabado de comentar com vocês, né? Essa mão de obra, tanto indígena quanto negra, africana, é importante que fique bem claro, até porque pensar, por exemplo, os índios é a primeira mão de obra na América, né? Poucos europeus queriam vir para a América, a não ser aqueles excluídos socialmente, a princípio, né? Não vamos pensar depois, quando se estabelece uma organização política administrativa aqui, que esses colonos vão passar a obter lucro com isso. Não só os colonos, mas o próprio Estado, né? Então, a questão escrava, ela vai ter o intuito de atender os interesses coloniais, isso é óbvio. Né? E aí vamos pensar na relação dos índios com os negros. E há até uma questão de uma contradição quando a gente fala em negros, querendo ou não, pensando os índios também como negros, os negros da terra, né? Diferente dos negros
dos negros africanos, né? Os negros da Guiné, por exemplo, né? Então, os índios passaram a ser especificamente a primeira mão de obra, né, nas Américas. Com o passar do tempo, a questão negra africana, e é óbvio, ela vai passar a ter uma alta lucratividade. O escravagista, né, aquele indivíduo que comercializava escravos, ele então vai passar a comercializar e vai passar a ter o negro como uma moeda de troca, como um mecanismo de comércio, tá? E é óbvio pensar na questão em si de que aquele indivíduo que possuía terras e aquele indivíduo livre, de maneira geral, ele queria ter lucro. Então, era muito mais interessante para os colonos e muito mais interessante para a coroa portuguesa e espanhola tornar essa mão de obra escrava, indígena ou negra africana mais viável, porque a lucratividade seria maior, né? A questão dos escravos africanos, e aí coloquei, né, falando um pouquinho sobre isso, é importante a gente pensar, né, aqui que até século XV, século XVI, por exemplo, vão chegar aqui no continente americano cerca de 10 milhões de escravos. Então, isso é um número muito alto, isso é um número que vai provocar um êxodo negro africano de maneira forçada, muito elevado, né? Falando da questão indígena, é importante pensar, né, que os índios eram livres em sua maioria, mas eles encontravam-se subjugados. Isso é importante pensar, porque em um contexto, esses índios eles realizavam atividades compulsórias e, querendo ou não, uma atividade compulsória, ela é um trabalho obrigatório, ela é uma forma de escravidão, porém de uma maneira em que esse índio ele era recompensado de alguma forma. E essa forma, de maneira geral, era com um projeto de evangelização, de conversão, né? Então, era importante para a igreja manter o índio cativo de maneira geral, porque era importante, nesse sentido, converter, quer dizer, o projeto católico de conversão, o projeto católico de catequização, né? O trabalho compulsório realizado pelos indígenas, né? No caso a mita e a encomenda, né? Que nós já vimos discutido no outro vídeo, só vão deixar clara essa relação que vai haver de um processo de submissão dos índios em relação aos portugueses. Então, conforme o tempo, fez-se necessário a transição para a mão de obra negra africana. Quais fatores vão proporcionar, então, essa transição? Primeiro, a questão da resistência indígena, né? Lembrar que o indígena era livre, mas, de maneira geral, ele realizava um trabalho compulsório, ele recebia algo em troca, né? Em troca, seja em um salário irrisório ou em um projeto de conversão, um projeto de cristianização, né? Então, essa resistência indígena, os vários conflitos que vão ter, principalmente na América Espanhola e no início lá de 1500 a 1530, no período pré-colonial, né? A Igreja Católica, de maneira geral, proibia a escravização indígena, né? Lembrando do projeto de evangelização, em que os jesuítas, né, eles vão passar a realizar um processo de catequização, né? Os índios, de maneira geral, não se adaptavam a alguns tipos de trabalho, como, por exemplo, nas minas, como, por exemplo, nos engenhos. E aí, querendo ou não, as fugas constantes, né? De negros e também de índios. Bom, e por fim a gente pensar
que o tráfico de escravos, principalmente o tráfico negreiro, ele vai gerar uma alta lucratividade, então, para aquele comerciante de escravos, né? E, diferentemente do indígena, o negro, ele era uma propriedade, o negro ele tinha um dono, né? É muito complexo a gente falar nisso, mas essa é a realidade, né, em relação à diferença do trabalho escravo indígena e africano, né? Então, eu pensar que o trabalho negro, e o negro vai se adaptar aqui nesse sentido a esse tipo de trabalho, claro que é um trabalho forçado, né? O trabalho escravo ele vai manter os lucros da coroa portuguesa por muito tempo, né? Até mesmo a partir de 1530, esse projeto de escravização indígena aqui, de maneira geral, que vai gerar lucro para a coroa e vai gerar lucro para os comerciantes. Tá? Pensar, né, na relação Estado-Igreja, o Estado, né, a Igreja vai condenar, Estado e Igreja condenavam a escravidão indígena, né? E o projeto catequizador ele era muito melhor, né? E aí um único sentido, né? O trabalho indígena ele só era aceito em caso de guerra justa, né? Que é essa questão da guerra justa? Casos de conflito. Se houvesse invasão indígena em algum local português ou espanhol de maneira geral, e o europeu vencesse, esse indígena seria transformado em escravo, feito escravo. Então, de uma maneira, de um contexto geral, a gente abordou isso aqui, né? No caso do Brasil, se estabelece esse tripé econômico em relação ao projeto mercantilista, que são os latifúndios, as grandes propriedades, a mão de obra vai ser essencialmente escrava, negra, africana, a partir de 1530, e a monocultura da cana-de-açúcar a partir da metade do século XVI. Bom, enfim, essa era a abordagem que eu queria fazer e pensar naquela relação da escravidão indígena e da escravidão africana. Beleza? É isso. Qualquer coisa, a gente está por aqui mais uma vez. Valeu, galera. Um abraço.